Na Índia, antes de alguém se casar, é feita uma análise completa, digamos um pente fino na vida da pessoa. Às vezes sem nem mesmo ela saber disso. Lá existem agências de detetives pré-matrimoniais que prestam serviços de investigadores particulares. Ainda há fiscais de cuspe. Essas pessoas, também conhecidas como detectores de perturbações da ordem, pegam e multam quem jogar lixo ou cuspir em público. Outra profissão que você provavelmente não encontrará em outro lugar é o de limpador de ouvidos. O procedimento de remoção de cera requer alguns instrumentos tradicionais, pois lá em geral não se usam os cotonetes com os quais estamos tão acostumados. Seus instrumentos são a agulha de aço, um pouco de algodão e uma pinça. Caramba! O profissional enrola um pouco de algodão em volta da agulha para que pareça um cotonete e limpa os ouvidos dos clientes. Esses caras geralmente podem ser encontrados em algum lugar no centro da cidade, perto de monumentos ou em um mercado local. Essa profissão é rara e exótica na Índia atualmente, mas costumava ser bastante comum. Nesse país, seu sonho pode se tornar realidade e você será pago para escorregar em um toboágua. A profissão é chamada de testador de toboágua, e a pessoa precisa controlar se os escorregadores são seguros e divertidos. Normalmente, um profissional trabalha em vários hotéis e passa a maior parte do tempo em aviões, viajando de um resort para outro. Há uma vila onde os moradores não têm fechaduras nas portas. Nenhuma casa tem. Nem mesmo os banheiros públicos contam com fechaduras ou portas. Apenas uma cortina. Obrigado. Pode parecer um tanto perigoso, mas na verdade é um dos lugares mais seguros que existem. Os moradores locais colocam um pedaço de madeira na porta apenas para manter os cachorros de rua do lado de fora. A única delegacia foi inaugurada lá apenas em 2015 e ainda não há ocorrências. Mesmo o banco local não tem fechadura. Ele é oficialmente o único do mundo que nunca é trancado. Quando os moradores estão fora da cidade, não pedem aos vizinhos para cuidar de suas casas e não têm medo de deixar objetos de valor, dinheiro e joias sem escondê-los. Os pratos vegetarianos são bastante populares na Índia. Entre 15% e 30% de toda a população do país é vegetariana. Algumas pessoas tendem a comer apenas peixes e nunca se alimentam de nenhum animal terrestre. Muitas grandes redes de restaurantes famosas, por servir deliciosos pratos com carne, oferecem até mesmo um novo menu vegetariano para a Índia. Talheres não são realmente necessários para muitos pratos indianos tradicionais. Dizem que o delicioso curry fica ainda melhor se comido com as mãos. Eu presumo que você gostaria de comer os dedos separadamente. Mas ei, estou só pensando aqui em voz alta. Também há uma grande variedade de pratos tradicionais malucos, mas há um chamado... Ok, vamos colocar o nome na tela. Obrigado. Ele é feito de batatas, que são muito comuns na culinária indiana. A parte exótica é que elas são, na verdade, bem velhas. Mais do que isso, podres. Há um monte de especiarias tradicionais. Esse é apenas um acompanhamento. Você precisará escolher o prato principal. Samosa é outro prato indiano tradicional feito com batatas. Elas são fritas e parecem bolinhos, e podem ser tanto um acompanhamento quanto um prato principal. Se você adora açúcar, não se esqueça de agradecer à Índia por isso. Ele foi extraído e refinado pela primeira vez há cerca de 2.500 anos. Então os chineses aprenderam a técnica e ela se espalhou por todo o mundo. Outra coisa pela qual você deveria agradecer à Índia é o shampoo. A primeira versão foi feita com ervas secas, alguns extratos e água. O jequiti e sua amêndoa eram muito difundidos no país. Então esse componente foi a combinação perfeita para a fórmula do shampoo. É provavelmente por causa dos shampoos apropriados que a maioria dos indianos tem cabelos absolutamente deslumbrantes e penteados legais. A propósito, na Índia é possível cortar o cabelo dos clientes com fogo. A prática não é tão difundida, porém dizem que apenas um barbeiro faz isso lá. Primeiro ele borrifa o cabelo com um pó inflamável e depois literalmente coloca fogo nele. Enquanto os fios queimam, o cara modela a forma certa com a ajuda de 2 pentes. Ele diz que o fogo ajuda a endireitar o cabelo e afirma também ter pelo menos 15 clientes por dia que vão até lá para fazer exatamente esse corte. O barbeiro com certeza faz parecer que é uma barbada de fazer. Se você gosta de festividades, a Índia é seu destino certo. Os indianos têm cerca de 1.000 festivais e eventos variados. As pessoas às vezes até celebram o primeiro corte de cabelo ou, quem sabe, a queima dele. Todas as celebrações locais valem a pena de ser conferidas. Holi
É a festa das cores e as pessoas consideram que marca o início da primavera. Começa no final de fevereiro e termina em março. Nela, todos jogam pós coloridos, então não use aquela camiseta branca nova no festival. Diwali é a festividade das luzes e dura 5 dias. As pessoas dão presentes umas às outras, geralmente doces, e acendem milhares de velas e lamparinas. Nenhum outro país tem tantas comemorações. A Índia também detém muitos recordes mundiais. O maior relógio solar do mundo foi localizado na cidade de Jaipur. É uma torre de 27 metros de altura, feita de pedra polida e parecida com uma obra-prima arquitetônica. A sombra desse relógio solar se move a cerca de 6 centímetros por minuto. Você pode ver literalmente o tempo passando ali. Outra das coisas mais longas na Índia são as unhas. De acordo com o livro dos recordes, as unhas mais compridas de todas pertenceram a um indiano. Elas são quase tão longas quanto um ônibus daqueles de 2 andares de Londres. Ele as cortou em 2018, mas antes o comprimento total delas havia chegado a mais de 9 metros. Também há um recorde para a quantidade de filmes produzidos por ano. Em 2018, 1.813 novas películas foram produzidas no país. A quantidade é tão impressionante que se você quisesse assistir a todos os filmes feitos lá em 2018 e visse um por dia, ainda estaria assistindo no cinema hoje. A ilha Sentinela do Norte, que faz parte da Índia, é provavelmente o lugar mais remoto do mundo, já que ninguém pode visitá-la. Estranhos não são bem-vindos lá. Os moradores locais são bastante introvertidos e sempre rejeitam qualquer contato vindo de fora. Nenhum navio pode se aproximar mais do que 9 quilômetros dela. E sempre há gente patrulhando a área. Esse é um dos poucos lugares no mundo que não possuem uma civilização moderna. Recentemente a ilha foi aberta para pesquisadores, mas os turistas ainda não podem ir até lá. Vários anos atrás, 2 sapos se casaram em uma cidade costeira chamada Udupi. Isso foi feito para chamar a chuva. Estava muito quente, mais de 40 graus. Os 2 animais usavam roupas exclusivas para a ocasião. E a noiva ainda tinha um anel no dedo do pé. Eles foram enviados para passar a lua de mel em Manapala e foram soltos lá. Infelizmente tiveram que ser separados alguns meses depois, pois os moradores locais precisavam que a chuva torrencial que começou logo após o casamento parasse de alguma forma. Não existem 4, e sim 6 estações climáticas lá. De acordo com os calendários do norte, oeste e centro da Índia, a primavera no país ocorre em março e abril. Em seguida vem o verão, também conhecido como estação quente. Ele começa em maio e termina em junho. Essa também é uma das épocas para casamentos. Em seguida vem a estação das chuvas, também conhecida como monções, que começa após o solstício de verão, geralmente em julho, e vai até o fim de agosto. Na sequência, o outono, que vai do final de setembro a meados de novembro. Depois, chega o pré-inverno, ou simplesmente estação fria. O verdadeiro inverno ou estação de frio começa em janeiro e vai até fevereiro. Na verdade, existem muitos outros calendários na Índia, mas todos têm 6 estações, com pequenas diferenças. A Estátua da Unidade é, na verdade, 2 vezes mais alta que a Estátua da Liberdade, chegando a 182 metros. Ela foi aberta ao público há cerca de apenas 2 anos, em 2018. É composta por 5 partes, mas apenas 3 são acessíveis aos visitantes. A primeira começa na base e termina nas canelas. Ela tem 3 níveis e inclui a área de exposições, um jardim e um museu. A segunda vai até as coxas. A terceira tem um mirante a uma altura de 153 metros. A quarta é a área de manutenção e os visitantes não podem ir até lá. Finalmente, a quinta parte compreende os ombros e a cabeça. Nos primeiros 11 dias após a inauguração, quase 130 mil turistas foram visitar o gigantesco monumento. Isso é como a população de Cubatão, no litoral de São Paulo. Bom saber! Mais um ponto turístico que vale a visita.